Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos seguindo aqui para a sexta aula, que corresponde à situação de aprendizagem número 6. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis, professor de Química. E na situação de aprendizagem 6 nós vamos abordar a necessidade de separar misturas e sua importância para o sistema produtivo. Eu vou aproveitar e falar para vocês aqui também a última habilidade que faltava a gente mencionar, né? Que é a habilidade... Vou escolher uma cor legal aqui. Tá difícil. Isso aqui. Essa habilidade aqui que trata de avaliar os aspectos gerais que influenciam nos custos ambiental e econômico da produção de diferentes materiais. Bom, galera, final do primeiro bimestre, né? Fazendo um fechamento aqui, fazendo uma reflexão sobre quais são os aspectos gerais que influenciam nos custos ambiental e econômico, né? Então, quero lembrar para vocês que até agora nós vimos a produção do ferro, a produção do etanol e a produção da cal. A produção da cal e a produção do ferro são materiais que são extraídos diretamente da natureza, né? A cal tem como matéria-prima o carbonato de cálcio, que é o seu mineral, não é isso? E que é chamado de calcário, e o ferro tem a hematita, que é o óxido de ferro. Tanto a cal quanto o ferro são extraídos de minas, e essas minas podem causar vários problemas ambientais, desde o problema de poeira, o problema sonoro, o problema de você retirar o material da terra e deixar o buraco lá. Enfim, tem muitas coisas que envolvem, né, aspecto ambiental, ecológico e econômico, ok? Então vamos lá. Como você sabe, a indústria separa o álcool produzido pela fermentação do caldo de cana, como uma siderúrgica separa o ferro de suas impurezas. A gente já deu uma comentada sobre esses assuntos anteriormente, mas vamos reforçar aqui, né? Para compreender, leia os textos. Então, galera, dá uma lida nos textos, né? E vê como é que funciona. Vamos direto para as questões. Depois que vocês leram o texto, né? Se tivermos 100 ml de solução de álcool a 14% em volume, quantos mililitros teremos de álcool? Galera, porcentagem em volume é a porcentagem da quantidade de soluto no solvente. Vamos entender assim, já que a gente falou de soluto solvente? Então 14% é 14% de soluto. Dentro de quanto? O resto é solvente. Então, se tivermos 100 ml de solução alcoólica a 14%, quantos mililitros tem de álcool? 14, né? ml. Por que é 14 ml? Porque é em 100. Se fosse 200 seria o dobro, se fosse 500 seria 5 vezes, tá? Questão 2. Em 100 ml de álcool a 96% em volume, quantos mililitros teremos de álcool? Teremos 96 mililitros. Não é 96% de álcool? Então é 96 ml em 100. Você compraria um álcool a 14%? Por quê? Eu não compraria um álcool a 14%. Porque se ele é 14% de álcool, o resto é água. Então eu estaria comprando muito mais água do que álcool, tá? Esse é o motivo. Mesmo porque álcool 14% também não pega fogo, né? Quais propriedades e quais processos de separação foram usados para obter o álcool a 96% a partir do álcool a 14%? Então tem que voltar lá no texto da produção do álcool e ver quais foram os processos de separação, não é isso? Que foram usados para obter o álcool a 96% a partir do álcool a 14%. E o processo de separação é o processo de destilação. Ok? Processo de destilação.
Quais propriedades da cal hidratada, essa pergunta é boa, hein? E do álcool foram utilizadas para obter o álcool anidro? Então vamos lembrar, foi colocado óxido de cálcio que se transformou em hidróxido de cálcio dentro do álcool e transformou o álcool 96 a álcool 99,9, tá? Então vamos ver, e qual que é a propriedade que envolve isso aqui? A propriedade é a propriedade da solubilidade, tá? Solubilidade. Como o hidróxido de cálcio é muito insolúvel, ou seja, é pouco solúvel no álcool, é fácil de separá-lo por filtração ou peneiração. Você reconhece alguma transformação química na obtenção do álcool anidro? Justifique sua resposta. Isso também está lá na situação da produção do álcool. Então qual que é a reação que tem? Nós temos lá óxido de cálcio mais a água, os 4% de água, né, que existem no álcool a 96%, que vai se transformar em uma reação química CaOH2, hidróxido de cálcio, ok? Agora vamos para a separação do ferro e escória no alto forno. Então observe o esquema de funcionamento do alto forno. Lembra que eu falei para vocês que o forno ele está aproximadamente 1000 graus? Na realidade aqui ele está a 1600 graus, ok? O ferro já foi produzido, está tudo aqui embaixo, graças à propriedade da densidade do ferro. O ferro é muito mais denso que a escória, lembrando que a escória é formada por silicato de cálcio, tá? Então a escória derretida fica aqui em cima e o ferro fica embaixo. Uma propriedade da escória que está no texto lá atrás que eu não comentei, mas vou comentar agora, é o seguinte: a adição do calcário na produção do ferro faz com que o silício se misture a ele e se separe melhor do ferro, tá? Então ele é chamado de fundente, tá? Escorificante. Esse é o nome dado ao carbonato de cálcio, calcário, quando adicionado ao alto forno para separar a areia que está lá derretida e misturada no ferro. Então vamos lá. Como a escória é mais leve, fica em cima, existem esses furos nos alto-fornos das siderúrgicas, então abre-se esses furos aqui e esses furos fazem com que a escória escoa para fora do forno, tá? Questões para análise do texto. Como separar a escória do ferro? Pense nas propriedades que foram estudadas até agora. A propriedade que foi estudada até agora, que está relacionada com isso, é a densidade. E você separa por decantação. O ferro fica no fundo e a escória fica em cima. E aqui é um esquema que eu passei na aula para vocês, mas eu vou refazer aqui para a gente lembrar. Então temos a seguinte situação: uma mistura sólida constituída de cloreto de prata, que é o AgCl, cloreto de sódio, NaCl, cloreto de chumbo, PbCl2. Os três são sais de cloro, tá? A solubilidade desses sais em água está resumida na tabela a seguir, que é essa tabela aqui. Baseando-se nesses dados de solubilidade, esquematize um processo de separação desses três sais que constituem a mistura. Galera, é para fazer um fluxograma. Então, o que nós temos aqui, ó? Os três sais, não é isso? Então, nós temos lá AgCl mais NaCl mais PbCl2, sendo que o AgCl é insolúvel em água fria e água quente. O NaCl é solúvel nos dois e o PbCl2 é insolúvel em um e solúvel em outro. Isso aqui é para fazer um fluxograma. Então vamos lá. Tá? Pegando daqui,
Se eu submeter, tá, os 3 sais na água fria, tá, vou colocar aqui fria, tá, quem fria? A água, né? H2O fria, tudo bem? Quem que vai passar a H2O fria mais o que? Filtração, né? Opa! Fio mais filtro. Coloquei os 3 em água fria e passei pelo filtro. Olha que eu passei pelo filtro. Quem passa pelo filtro e quem fica no filtro, tá? Olha que eu passei pelo filtro. O NaCl passou pelo filtro. A água não estava fria? Tava. Então, se a água estava fria, os outros 2 sais ficaram no filtro. Então, aqui nós vamos ter somente o NaCl, ok? E quem ficou no filtro foi o... É super horrível de desenhar essas coisas aqui, gente. Super ruim. Então, vamos lá, ó. Tá? E quem passou foi o... Quem passou foi o AgCl, PbCl. Quem passou foi o NaCl, quem ficou foi o AgCl mais PbCl2. Que aí agora eu vou fazer o que? Eu vou passar em água quente, né? Então eu vou colocar em água quente, ó, quente, mais filtro, tá? Mais filtro, e aí vamos obter, né? Vamos obter quem? De um lado vai passar, não é água quente mais filtro? De um lado vai passar PbCl2 e no filtro vai ficar o AgCl. Então vamos colocar aqui, ó. Fica e passa, ok? Aqui passa e aqui fica. Bom, pessoal, esse esquema ficou bem esquisito, mas foi o melhor que eu consegui fazer aqui com esse programa, tá? Pesquisa em grupo. Se for para fazer, eu vou pedir em sala de aula. Aprendendo a aprender é sempre interessante vocês estarem dando uma olhada no Aprendendo a Aprender e ampliarem os conhecimentos de vocês. E como é o fim do bimestre, tem a parte Você Aprendeu?
que você aprendeu é aquela parte onde existe várias questões, fazendo um resumo desde a primeira situação de aprendizagem até a sexta situação de aprendizagem, tá? Que essa parte eu não vou responder para vocês não. Essa parte vocês vão fazer em casa e vão estudar para as nossas avaliações. Sempre importante fazer o que eu aprendi, né, que eu venho sempre comentando. Um forte abraço a todos e até a próxima.